Bom dia, rapaz. Eu sempre envio mensagem para um amigo meu, para meu irmão, apesar que eles diz que vai delatar, que não escuta, mas eu sei que às vezes escuta. O outro delata, não quer nem ouvir. E ele fez uma pergunta para mim: Ô Zeu, tu já morreu? Porque é morrendo que a gente vai morar com Jesus Cristo. Quando a gente morrer, a gente vai morar com Jesus Cristo. A Bíblia diz isso. Eu fico olhando a ignorância, cara, a teimosia. Você tem que entender que o verdadeiro Deus você encontra nas escrituras, não em sistema religioso. Sistema religioso, poxa, tu vai viver debaixo de maldição, porque pela lei tu tá debaixo de maldição. Tá em Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Ele diz assim, ó: todo aquele, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Eu não escrevi as escritura diz que está debaixo de maldição. E Nicodemos, quando foi se encontrar com ele, estava debaixo de maldição. Por isso que ele disse: Nicodemos, é preciso nascer de novo. Um homem sem Deus, ele é um morto. Ele vai viver debaixo de maldição. E qual é a maldição que tu vive? Deus vai te matar? Não, pô. Tu vai receber ordem de homem. Tu vai pensar que está agradando a Deus. Não está agradando a Deus, não. Deus está deixando tu sendo castigado, cara. Porque ele levantou os profetas dele, ele envia os profetas a você. Você quer escutar? Não, você não quer escutar. Você quer Jesus, você quer a verdade. Então ele disse: Nicodemos, é preciso tu nascer de novo. Tu tem que nascer o quê? Da água e do Espírito, cara. Morrer, tu tem que morrer para maldição, para a lei. Morrer para Jesus Cristo. Meu Pai do céu. Eu vou ler um trecho aqui que você não entende se você não quiser, cara. Isso aqui é para o meu amigo Luciano, meu irmão e meu amigo Paulo. É para você. Está dizendo aqui, ó, em 2 Coríntios. Você não abre a mente se não quiser. 2 Coríntios, capítulo 4. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feito, não desfaleçamos. Só esse versículo é o suficiente. De novo, ó. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia. O evangelho do verdadeiro Pai era segundo o ministério da misericórdia, segundo a misericórdia. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia, que nos foi feito, não desfalecemos. O que ele trouxe, o que o Pai trouxe, foi o quê? O ministério. O evangelho dele é o ministério da misericórdia, cara. Ele diz: os meus verdadeiros me adorarão o quê? Em espírito e em verdade. Então é o ministério da misericórdia e da verdade, pô. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. É tudo na verdade. Pela verdade. Olha, sem a verdade é impossível se agradar a Deus. Aí a gente vai para Gálatas. Eu vou mostrar a você que o fermento é grande, cara. O fermento é grande. Preste atenção. O ministério que ele trouxe foi o ministério da misericórdia. Aí você vai para Gálatas, capítulo 3. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem o Filho do Homem, ele é Jesus Cristo, o Filho do Homem ungido foi evidenciado e crucificado entre vós. O Filho do Homem, ele botou Jesus Cristo. Mas vamos botar o Filho do Homem, né? Não foi o Filho do Homem que recebeu a unção? Então, ó, perante os olhos de quem o Filho do Homem, que ele botou Cristo, ungido, foi evidenciado e crucificado entre vós. Aí o 2. Só quisera saber isto de vós. Tu recebeste o Espírito, é o Espírito de Deus, pelas obras da lei, aí ele botou, ou pela pregação da fé. Não tem a pregação da fé, não. Fica assim, ó, preste atenção. Vamos voltar lá para Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4. O que foi que ele trouxe? O ministério da misericórdia. Então, o versículo 2 fica, ó. Só quisera saber isto de vós. Tu recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pelo ministério da misericórdia, cara?
Aqui é assim, tá cheio de fermento, mas isso é uma carta dirigida a quem é escolhido e eleito. Se você for escolhido e eleito, você vai entender, cara. Ele mandou o Espírito, o ministério do Espírito da Misericórdia, cara. Então ele disse, ó, só quisera saber isto de vós, tu recebeste o Espírito de Deus pelas obras da lei, aí ele, ou a pregação da fé, que pregação de fé não, ou pelo o ministério da misericórdia. Queria saber isso. Tu recebeste o Espírito de Deus pelas obras da lei, prática da lei, ou pelo ministério da misericórdia? Vou continuar. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, e acabeis agora pela carne, quer dizer, pela obra da carne, por prática religiosa de homem, sois tão insensato? Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, o que ele quis dizer? O que ele quis dizer que se você não quer a verdade, então não é em vão, pô. Se você não quer receber a verdade, porque ele diz assim, ó, você pode blasfemar contra o Filho do Homem, mas contra o Espírito da verdade, o Espírito da verdade é o Filho de Deus. Você não pode. Então, aí aqui ele diz, ó, se é que isso também foi em vão, então não foi em vão, o castigo para você não é em vão, cara. Será que vós tenha padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei? Aí ele botou, ou pela pregação, que pregação? Ou pelo ministério da misericórdia. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei, ou pelo ministério da misericórdia? Se você tiver misericórdia do próximo, seja quem for, não só da sua família, seja quem for, Deus não tem nem como não olhar para você. Ele vai olhar para você e vai dizer assim, ó, ele vai ter orgulho de você, ele vai ter orgulho de você. Ele vai dizer assim, ó, ele vai dizer, eu fiz o homem a minha imagem e semelhança, porque ele não mandou fé, não mandou nada de obras da carne. As obras da carne é para queimar a carne, o pecado que a gente vem fazendo. Aí ele falou, tem que morrer. Tu já morresses? Eu tenho que morrer. Todos nós temos que morrer, cara. Morrer para nascer de novo. É preciso, Nicodemos, é preciso tu morrer para nascer de novo. Mas o Pai não quer tu morto, não. Não é o morto que ele quer, não. Tu já é um morto. O homem sem Deus, ele é um morto. Um homem sem Deus, ele é um morto. Mas quando ele morre para essas práticas de religião, para a fábula judaica, que isso aqui é uma fábula, uma história, isso aqui é para você se basear. Está aqui, ó, em 1 Timóteo, 2 Timóteo, em Tito, ele de fábula judaica e velhas. Então, preste atenção, isso aqui serve de parábola. O que foi no passado é hoje, cara. Quem é o filho do homem? Hoje. O filho do homem sou eu sou filho de Deus. É você. Todo aquele que leva a verdade ao seu próximo, eles lhe odeiam. Eles dizem que você é doido, você é um crucificado, igual à história da fábula judaica, igual ao Jesus Cristo. Você é crucificado pelos seus irmãos, você é odiado, cara. Meu amigo Paulo, é preciso tu nascer de novo. Agora tu vai nascer para Deus, cara. E acabar com a história de fábula. O Pai botou a gente. A primeira morte, ele teve força sobre nós, mas a segunda morte não. Está lá em Apocalipse. Bem-aventurado aquele que não teve o dano da segunda morte. E a segunda morte não teve. E o Pai, quando ele chama um homem, ele não chama criança, ele chama homem. Quando ele deu o jardim do Éden para Adão tomar conta, ele não chamou Adão criança, não. Ele deu o homem, ele dá, preste atenção. Ele só dá o reino dele a homem, homem de caráter, de respeito, de amizade, de amor próximo, de misericórdia e de verdade. Eita, cara.
Então ele diz aqui, ó, aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera a maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pelo ministério da misericórdia? Assim como Abraão creu em Deus, isso foi-lhe imputado como justiça. Sabeis que os que são, da fé não, os que são do ministério da misericórdia, são os filhos de Abraão, cara. Ora, tendo as escrituras previsto que Deus havia de justificar pelo ministério da misericórdia o gentio, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte, os que são do ministério da misericórdia são benditos com o remanescente Abraão. Ele botou crente. Aqui é uma manipulação. A paz, meu querido, a paz. É difícil porque ninguém quer o espírito da misericórdia nem da verdade. É jejum, é jejum, é jejum, é jejum, é jejum. Cara, um bocado de morto. Isso exala mau cheiro para Deus. Tudo debaixo de idolatria, todo sujo, querendo ir para o céu. O céu é o conhecimento. Nunca mais tu se afasta de Deus. Rapaz, eu vou parar o vídeo porque poucas palavras é o suficiente para os escolhidos e eleitos saber que tem Deus na vida e que essa carta é para você que tem um ministério da misericórdia, o ministério do Espírito da misericórdia. Fui para isso. Rapaz,